8 horas pontualmente aqui em Goiânia. Vamos com mais notícias nacionais, da política nacional. Falar agora do Congresso, lá no Senado. O plenário do Senado Federal aprovou ontem, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. O placar foi de 52 votos a 18. Eram necessários 49 votos favoráveis. Com a aprovação, agora o texto segue para a Câmara, onde também precisa ser votado em 2 turnos. No primeiro turno, também foram 52 votos a favor e 18 contra. Pacheco disse que o texto era algo muito positivo para a Justiça. Ele voltou a negar que a matéria seja uma retaliação ou uma afronta ao Judiciário. De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o texto restringe as possibilidades de ministros do STF e desembargadores tomarem decisões individuais, as chamadas decisões monocráticas, e suspenderem a validade de leis e de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Júlio Meirelles, vamos debater este assunto polêmico, inclusive porque os parlamentares, o Congresso Nacional, diz muito que o Judiciário está interferindo, está querendo legislar. E agora, o que o Legislativo está fazendo com relação ao Judiciário? Está tentando dar o troco? Olha, me parece uma queda de braço, né? Que já vem ao longo do tempo. Na verdade, isso não deveria ser interpretado dessa forma, né? Embora seja por alguns ministros do STF. O que se fez foi uma limitação e que é possível através de uma emenda constitucional, embora seja perigosa, né? Essa limitação ela tem que ter limites, vamos dizer assim. O que foi colocado agora é essa limitação da, vamos dizer assim, decisão monocrática. O que significa isso? Um único juiz decidir, né, sobre determinadas matérias. Isso se faz em casos de urgência, né, com os pedidos liminares, os pedidos cautelares, né, e para que todos entendam, tanto os nossos ouvintes como telespectadores, né, existem medidas que são urgentes, que são solicitadas junto ao STF, né, e aí, ao analisar esse pedido, já de forma rápida, o juiz, e aí no caso o ministro, pode já deferi-la. Né? O que fez ontem, através dessa emenda constitucional, que, repito, melhor dizendo, reforço, deve ser ainda votada na Câmara e espera-se que lá o tempo leve mais tempo para ser votada. O que se fez foi permitir, ou melhor dizendo, não permitir que o magistrado, em alguns casos, não dê essa liminar, ou seja, ele tenha que levar ao plenário. De uma forma ou de outra, isso privilegia o princípio da colegialidade, né? Seria todos os ministros se manifestarem. E foi justamente nessa linha que sustentaram os defensores dessa emenda constitucional, né? Que ali não era uma emenda que limitava, e sim uma emenda democrática, que traria democracia à corte, né? Evitando que juízes, de forma unipessoal, manifestassem o seu posicionamento. Um ponto importante dessa questão é o fato de se ter tirado, né, dessa emenda constitucional a questão que se refere aos pedidos de vista. Os pedidos de vista do magistrado seria aquele tempo maior para que o magistrado analise a ação. E nesse ponto, creio que andou bem a Câmara, melhor dizendo, o Senado ontem, porque resolveu retirá-lo, né? E isso, nesse ponto, eu acho que sim, invadia ali uma competência do Judiciário, do STF, porque é norma que consta do seu regimento interno, né? São procedimentos para a análise das questões que ali são colocadas. De uma forma ou de outra, né? Essa limitação que foi imposta, ela tem que chegar até esse limite, ou seja, não pode passar daí, porque senão começa a prejudicar a própria democracia, que seria um poder invadindo a competência do outro. Doutor Caio, qual a sua opinião sobre esse projeto? E se ele passar na Câmara, o senhor acredita que o Judiciário possa derrubá-lo posteriormente?
Se ele passar na Câmara, eu acredito que o Senado possa... Não, que o judiciário possa derrubá-lo posteriormente. Se o judiciário vier a derrubar, seria algo muito polêmico. Agora, eu vejo a aprovação pelo Senado de forma extremamente favorável. Não existe uma invasão por parte do STF, ou por parte do Senado. Essa limitação acontece para podar uma parte da invasão do Senado nas atribuições ali do Legislativo. É importante mencionar que o que foi aprovado no Senado é uma limitação, sim, às decisões monocráticas, mas de decisões que suspendem a eficácia de uma lei. Então, a lei foi aprovada no parlamento, chegava lá uma decisão, o juiz monocraticamente ia lá e suspendia a sua eficácia. É mais do que justo que uma lei que foi criada por um colegiado, por representantes do povo, do Poder Legislativo, pudessem ter essa revisão de forma colegiada pela Suprema Corte. Você entende que a Suprema Corte ainda não perdeu o seu poder de, eventualmente, de forma colegiada, suspender uma lei? Não, só não vai acontecer agora de forma monocrática. Vai passar pelo colegiado e o colegiado vai decidir. Então, essa questão acertadíssima pelo Senado é uma necessidade e faz bem para a população brasileira. Primeiro ponto. Segundo ponto, não deixa também, e não vamos ser aqui imaturos, não deixa de ser também um recado. É um recado, sim, para a Suprema Corte. A gente, para o Senado impeachment qualquer ministro do STF, é necessário 2/3 dos senadores. É só fazer uma conta de padaria. 52 senadores aprovaram uma limitação ao STF. Não deixa, assim, de ser um recado, não deixa de ser um alerta. E nesse ponto eu concordo com o Cairo, né, no que diz respeito a essa limitação que foi colocada nessa emenda constitucional. Ela, sim, ela é justa, ela trata sobre a eficácia de uma lei que é sancionada por um presidente da República ou promulgada pelo Congresso Nacional e que deve, sim, ser analisada pelo colegiado. Não tira a possibilidade do STF essa questão. Só o faz não permitindo que isso seja feita de forma unipessoal. É o que o Cairo disse. Uma única pessoa, né, sustando a eficácia de uma lei que é discutida e debatida no Congresso Nacional por dezenas de parlamentares. A minha preocupação é que essas limitações que são impostas, elas parem por aí, né? Porque se você ultrapassar certa barreira, aí a situação começa, sim, a ficar perigosa. E a gente tem participação sobre este assunto aqui no chat da TV Brasil Central no YouTube. A Aline Dias, ela até questiona aqui, porque falamos placar apertado 52-18. Mas a questão, Aline, é que esse projeto para passar lá no Senado, ele precisava de 49 votos e teve 52. Então foram apenas 3 votos aí, ele passou por apenas 3 votos, por isso a gente fala placar apertado, a questão da necessidade da quantidade de votos para ele passar. E ela questiona também, ela diz que o placar, questão do Lula chegou a exonerar ministro para votar não a PEC. Mas aí acabou que o governo mudou um pouco a postura, tanto é que o líder do governo lá no Senado acabou votando a favor dessa PEC. O governo acabou cedendo ao que Rodrigo Pacheco queria e o que a maioria dos senadores aprovou. O que me pareceu bastante é se tratar de um gesto, né? Um aceno, uma sinalização, uma sinalização ao Senado, porque o governo vai precisar, né, de vários daqueles senadores que estavam tentando fazer prevalecer essa emenda constitucional, e esse aceno foi justamente para isso. Falou, olha, o nosso líder de governo liberou a bancada, né, o Jacques Wagner, inclusive, ele anunciou o seu voto, né, e isso fez com que se arrefecessem ali alguns ânimos, né, e para tornar mais fácil, quem sabe, a votação de pautas interessantes para o governo em eventos futuros.